Imagine um mundo à beira do colapso. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça em alguns dos momentos mais tensos, mais angustiantes e mais desesperadores da história da humanidade. Sim, meus amigos, prepare-se para conhecer os dias em que o mundo quase acabou. Ao longo dos séculos, diversas vezes, a civilização humana se viu diante do precipício, encarando a possibilidade real de extinção. Guerras, epidemias, desastres naturais e até mesmo eventos cósmicos colocaram a nossa existência em xeque. Esses eventos históricos nos lembram o quão frágil nossa existência pode ser, mas também revelam a incrível capacidade de resiliência do ser humano. Então, abram seus livros de história, aumentem o volume e se preparem para uma viagem alucinante pelos momentos em que o mundo quase disse adeus. Se você quer saber mais sobre esses dias que quase mudaram o mundo para sempre, continue assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Em outubro de 1962, o mundo prendeu a respiração. Imaginem só: Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências da Guerra Fria, em um embate direto. A razão? Mísseis nucleares soviéticos apontados para os Ipros, a partir de Cuba, a apenas 145 km da costa americana. Por 13 dias, o planeta observava em suspense, enquanto os líderes de cada lado jogavam um jogo de xadrez mortal. Kennedy e Khrushchev, frente a frente, com o dedo no gatilho do apocalipse. A comunicação entre as duas potências era um cabo de alta tensão prestes a se romper. Nervos de aço eram testados a cada mensagem codificada, cada movimento de tropas. A sombra da guerra nuclear, antes distante, se tornava uma possibilidade assustadoramente real. Famílias construíam abrigos, estocavam comida, a angústia tomava conta de cada lar. As pessoas iam dormir sem saber se acordariam no dia seguinte. O mundo observava, impotente, o desenrolar da crise. A tensão era palpável, o medo sufocante. Parecia que o fim da história estava sendo escrito diante de nossos olhos. Mas, em um ato de coragem e diplomacia, um acordo foi firmado. Os mísseis soviéticos seriam retirados de Cuba, em troca da promessa americana de não invadir a ilha. O mundo respirava aliviado. O pior havia sido evitado. A crise dos mísseis de Cuba, no entanto, deixou cicatrizes profundas. Foi um lembrete brutal da fragilidade da paz e do poder de destruição que a humanidade carregava em suas mãos. A Guerra Fria, que parecia um jogo distante, havia chegado perigosamente perto de se tornar um conflito nuclear. O mundo nunca mais seria o mesmo. Em 1908, um estrondo colossal ecoou pela Sibéria, derrubando árvores em uma área de mais de 2.000 km². O evento de Tunguska, como ficou conhecido, permanece um mistério até hoje. Imaginem a cena: uma explosão 1000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima, devastando a taiga siberiana. Testemunhas relataram uma bola de fogo cruzando o céu, seguida de uma onda de choque que derrubou pessoas a quilómetros de distância. A ausência de uma cratera de impacto, no entanto, intriga cientistas até hoje. As teorias são muitas: um meteoro que explodiu antes de atingir o solo, um cometa que se desintegrou na atmosfera, um fragmento de um objeto espacial ainda não identificado. O evento de Tunguska serve como um lembrete de que não estamos imunes a ameaças vindas do espaço. A vastidão do cosmos guarda segredos que desafiam nossa compreensão e nos colocam diante de nossa própria vulnerabilidade. Enquanto os cientistas seguem buscando respostas, o evento de 1908 permanece um enigma. Um lembrete de que o universo, em toda a sua magnificência, também pode ser imprevisível e perigoso. A vastidão da Sibéria guarda as cicatrizes daquele dia, um testemunho silencioso do poder da natureza e da fragilidade da vida diante do desconhecido. O evento de Tunguska
é um enigma que nos convida à reflexão. Um mistério que nos lembra que o universo ainda guarda muitos segredos a serem desvendados. E que a Terra, nosso lar, está suscetível a eventos cósmicos que podem mudar o curso da história em um piscar de olhos. Chapter 3. A Idade Média. Um período de trevas, misticismo e uma praga devastadora. A peste negra, como ficou conhecida, varreu a Europa no século XIV, dizimando 1/3 da população. Imaginem só, cidades inteiras transformadas em necrotérios a céu aberto. A peste bubónica, transmitida por pulgas infectadas, espalhou-se como um rastilho de pólvora. A medicina, ainda rudimentar, era impotente diante da doença. As pessoas morriam em questão de dias, tomadas pela febre, pelas dores lancinantes e pelos bubões que marcavam a pele. O pânico se instalou. As pessoas se viam diante da morte a todo momento. A fé era posta à prova, enquanto a peste não escolhia suas vítimas. Ricos ou pobres, nobres ou plebeus, todos estavam à mercê da doença. A peste negra deixou marcas profundas na história e na cultura ocidental. A arte daquele período é marcada por imagens mórbidas que refletem o terror e a desolação da época. A epidemia também provocou mudanças sociais e económicas profundas. A mão de obra escassa levou a revoltas camponesas e ao questionamento da ordem social estabelecida. A peste negra é um lembrete brutal da fragilidade da vida humana e do poder devastador das doenças. Um capítulo sombrio da história que ecoa até os dias de hoje como um alerta para a importância da saúde pública e da prevenção. Que a história da peste negra nos sirva de lição. Um lembrete de que a luta contra as doenças é uma batalha constante e que a ciência e a medicina são nossas maiores armas. Chapter 4. Em 1910, o mundo se preparava para um evento astronômico raro, a passagem do cometa Halley. Mas o que era para ser um espetáculo nos céus se transformou em um verdadeiro pandemónio. A descoberta de que a Terra atravessaria a cauda do cometa espalhou o pânico. Jornais sensacionalistas anunciavam o fim do mundo, afirmando que os gases tóxicos presentes na cauda do cometa envenenariam a atmosfera. O pânico se espalhou como um vírus. Pessoas corriam desesperadas, buscando máscaras de gás e pílulas anti-cometa. A histeria coletiva tomou conta das ruas, enquanto o cometa riscava o céu noturno. A passagem do cometa Halley em 1910 é um exemplo emblemático de como o medo do desconhecido pode levar à irracionalidade. Mas, como sabemos, a Terra sobreviveu à passagem do cometa. O que ficou foi a lembrança de um momento peculiar da história, em que a humanidade se viu diante de uma ameaça imaginária, mas que, ainda assim, causou pânico e comoção global. O cometa Halley, um visitante regular do nosso sistema solar, nos lembra da vastidão do universo e do nosso lugar nele. Um lembrete de que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior e que, muitas vezes, o medo pode ser nosso pior inimigo. Que a história da passagem do cometa Halley, em 1910, nos sirva de lição. A importância de buscar informação confiável e de não se deixar levar pelo pânico. Chapter 5. Em 1986, o mundo assistiu com horror ao desastre nuclear de Chernobyl. O que era para ser um teste de segurança de rotina na usina nuclear ucraniana se transformou em um dos maiores acidentes nucleares da história. Uma explosão seguida de incêndio liberou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera. A nuvem tóxica se espalhou por diversos países da Europa, contaminando plantações, animais e pessoas. O número exato de vítimas da radiação ainda é incerto, mas estima-se que milhares de pessoas tenham morrido ou sofrido sequelas graves em decorrência da exposição. Chernobyl se tornou um símbolo da era nuclear.
um lembrete dos perigos da energia atómica e da necessidade de segurança rigorosa em usinas nucleares. A cidade fantasma de Pripyat, evacuada após o acidente, permanece como um monumento à tragédia. Edifícios abandonados, brinquedos esquecidos e ruas desertas compõem um cenário assustador que evoca o dia em que o tempo parou. O legado de Chernobyl é uma ferida aberta na história da humanidade. Um lembrete de que a busca por progresso tecnológico deve vir acompanhada de responsabilidade e cuidado. Que o desastre de Chernobyl nos sirva de alerta para que tragédias como essa jamais se repitam. E assim, meus amigos, chegamos ao fim da nossa jornada pelos dias em que o mundo quase acabou. Vimos como a humanidade enfrentou crises, guerras, epidemias e desastres, e como, apesar de tudo, sempre encontramos uma maneira de seguir em frente. Esses eventos nos mostram que, apesar de tudo, a humanidade sempre encontra uma maneira de sobreviver. A nossa capacidade de adaptação, de superação e de reconstrução é o que nos torna únicos e nos permite encarar o futuro, mesmo diante das adversidades. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E lembre-se, a história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da esperança nunca se apaga.